E peça ao Espírito Santo, que Ele é o nosso guia, o nosso professor, aquele que ensina e fala conosco, para ministrar em nossos corações aquilo que Ele quer nesta noite, como todas as noites que nós nos reunimos aqui. Senhor Jesus, já adoramos o Teu santo nome, a nossa posição diante de Ti é e sempre será de um adorador. Nesta hora queremos ouvir, entender e dar liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar em nossos corações através da Tua palavra. Queremos aprender, entender, sair daqui, Senhor, e saber durante esta semana, e deixar que o Teu Espírito ministre em nossos corações esses próximos dias, tudo aquilo que Tu tem que falar conosco. Somos Teus. Pai querido, Tu és o nosso Pai. E como Pai, ministra em nossos corações, acerta as nossas vidas através da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Abra sua Bíblia em João 15. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, não sei que lugar está aí. João 15. Não está abrindo? Eu vou ler porque você tem que trazer Bíblia, né? Independente se tem ali ou não, às vezes pode faltar, dar algum problema, você tem que ter Bíblia. Bíblia, ou no celular, ou sei lá o quê. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos fruto, e assim sereis, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Até aqui. Amém? Essa é uma palavra assim, extraordinária, mas nós vamos por pedacinhos aí, a cada entender aquilo que Jesus está falando, uma palavra de Jesus. Esses últimos capítulos, né, do livro de João, esses 15, 16, 14, começa no 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos e vai o 16, também até o 16, 13, 16, são as últimas instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. E é interessante que a maioria dos cristãos, se a gente perguntar assim, você sabe quais foram as últimas palavras antes da cruz, né? Antes aquela semana que nós chamamos de sexta da paixão, sábado, domingo da ressurreição, alguns dias ali antes, 2, 3 dias, o que Jesus falou, a maioria não sabe. Até conhece essas palavras, mas não sabe a importância delas, porque foram as últimas instruções de Jesus, digamos, as últimas palavras de alguém que iria morrer. A gente às vezes, né, fica se perguntando assim, fulano morreu, né? Daí alguém diz assim, eu tive com ele 1, 2 dias antes,
parecia que ele sabia que ia morrer, porque ele meio que se despediu. Até alguns dizem assim, toda pessoa meio que se despede sem saber, e depois os familiares ficam entendendo, né, se perguntando, e parece que ele estava se despedindo. E Jesus, como é que foi? Como é que foi Jesus? Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia exatamente os passos que ele ia dar até a cruz, morte e ressurreição. Mas os discípulos não sabiam. Os discípulos não tinham ideia do que Jesus estava fazendo. Eles não tinham ideia nem quando ele começou a lavar os pés deles. Pedro disse, você não vai lavar meus pés, imagina, eu que tenho que fazer isso, né? E Jesus disse assim, se eu não lavar os teus pés, eu não tem parte comigo, né? E ele dá um grande ensinamento ali, mas não termina ali. Preciso ficar quieta atrás da mesa, deixa eu ver se eu consigo ficar quieta aqui. Mas não terminou ali. No capítulo 15, Jesus, ele está quase que encerrando esses discursos, ele está encerrando essas palavras, e ele, para tentar, de uma maneira que os discípulos pudessem entender, porque depois eles iam lembrar, Pedro diz, João diz, que já lembrava das coisas que eles tinham dito, porque ele pega, isso foi muito importante depois, ele pega e começa a criar uma ilustração, uma coisa que eles estavam plenamente, eles tinham conhecimento do que era, como se alguém quisesse falar para um gaúcho de churrasco. O gaúcho sabe o que é churrasco, sabe a melhor carne, sabe o corte, sabe que é sal grosso que se põe, sabe que se bate o sal depois, sabe como assa, a altura do fogo, como é o fogo. O gaúcho sabe isso. Tá nele, de tanto que ele é uma tradição. Os discípulos, e depois, sabiam que era uma videira. O que é uma videira? O que é uma videira, gente? Eu não acredito que ninguém sabe o que é uma videira. Não, pastor. O que é uma videira? Hã? Árvore. De quê? Hã? Fala. Gente, eu estou chocada, nós somos gaúchos. A serra está cheia de videiras. O que é a videira? Parreira. O que nós falamos um termo mais gauchesco de parreira? Eu tenho uma parreira lá em casa. Talvez alguns de outros estados não saibam o que é parreira. Chamam de videira. Mas aquilo que Jesus está dizendo ali, nada mais é, eles conheciam como videira, nada mais é que um pé de uva, gente. Videira, da uva. Nós chamamos de parreira, tá? Parreira aí para você. Jesus dizendo assim, eu sou a parreira. Ele diz assim, eu sou a videira. Ele dizendo videira, aqueles discípulos sabiam o que era videira. Ninguém ficou assim como vocês, como se eu estivesse falando algo de um outro planeta. Tá? Ele sabe, eu sou a videira. O meu pai é o agricultor. E toda vara que estando em mim, toda vara em mim que não dá fruto, é tirada. E toda vara que dá fruto é podada. Vou ter que usar expressões que nós conhecemos. Podada. Você sabe o que é poda, né, gente? Não, você sabe o que é poda. Toda é podada. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos destrinchar isso. É o pé de uva, parreira. Você planta a parreira, dizem os entendidos que ela leva 3 anos para dar frutos, né? Talvez
Talvez o primeiro ano dá uns caixinhos de nada ali, o segundo diz, uma pesquisa que eu fiz, que 3 anos ela bem plantada, ela bem adubada, tudo certinho, como tem que ser, ela dá bastante fruto. Se for feito tudo direitinho. Ela dá fruto, e depois que se colhem os frutos, ela é podada. Quem já viu poda de parreira? Aqui eu não sei se é feito tão forte assim, mas na serra. Quando você sabe que na serra, Bento, Caxias, morei em Bento, a gente morou em Bento, era bem, a gente via seguindo isso. Eles podam ela como se ela fosse morrer. Tu vê ali, tem uma vara grossa, né, que sai do chão assim, e eles, eu vou usar minha mão para você entender, eles pegam aqueles galhos, né, aquelas varas, como a Bíblia diz, e quando 2 nozinhos, digamos, 1 nozinho, 2 assim, e cortam. E fica esses toquinhos. E ela vai indo aquelas folhas, aqueles outros galhos finos que vão, que enche tudo, é tirado. Fica daí o caule assim, uma que vai indo, se está numa cerca, se está numa parreira, como nós temos o hábito de fazer, né? Aquelas coisas para parreira que nós chamamos, vai ficando, ela é cortada e fica toquinhos, né? E dentro tu vê assim, as plantações, tudo, elas não são plantadas para fazer vinho, assim, suco, sei lá, elas não são plantadas altas, são plantadas mais baixas, né? As pessoas se abaixam para estar embaixo delas, e elas ficam toquinhos para florescer e dar mais fruto. Então Jesus está se despedindo, ele fala desde da humildade, do amor, nesse texto também fala do amor, da importância da palavra, que outro dia eu quero pregar sobre isso, mas ele diz assim, olha queridos, eu sou a parreira, vocês são os galhos, e uma coisa eu quero ensinar para vocês, se vocês não são podados, não vão dar frutos, vocês precisam de uma poda drástica, para que vocês deem frutos. Aquela vara que não quer poda, que não quer estar em mim, ela é tirada e jogada, e lá eles juntam e queimam. Mas todo aquele que permanecer em mim, que quer estar comigo, eles têm que passar pela poda, e a poda é drástica. Não fica nenhuma folhinha, não fica nenhum galinho fininho. Ela é podada. Para que nós possamos dar frutos. E eu quero falar uma coisa para você, que é tão importante a poda, que Jesus diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e as colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, ligado à videira, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha o que Jesus diz. Se você estiver em mim, e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiser e vos será feito. Só que as pessoas pegam esse versículo separado do contexto. Você não vai ler a Bíblia, você não pode pensar assim, pegar o versículo e dizer assim, Jesus disse que se eu estiver nele, ele em mim, eu posso pedir o que quiser que ele vai fazer. Seria este versículo separado do que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que se eu estiver ligado à videira, a essência da videira passar por mim para me dar vida, eu vou estar ligado à videira, eu vou receber da videira vida, né? Eu vou frutificar ligado à videira. Aí sim, se eu estiver ligado à videira, a videira vai estar em mim e eu sim posso pedir todas as coisas que Jesus vai dar. Mas por que será que Jesus diz isso? Será que esse tipo de oração, Senhor,
quero, deixa eu ver uma coisa que eu não quero, mas vou pedir. Eu quero um carro, pode ser Uno, mas zero, eu quero, porque o Senhor tem que me dar tal dia, determina, tal dia, desse jeito, dessa cor, porque eu quero. Porque a tua palavra diz isso. Tira o contexto, tira tudo o que Jesus está ensinando aqui, ó. Se vós estiveres em mim, se eu estou ligado ao Pai, a Cristo, e as minhas palavras estiveres em vós, as palavras de Cristo estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O maior mal nosso é não conhecer a palavra. Porque quando nós não conhecemos a palavra, qualquer um nos engana. Nós estávamos vendo uma reportagem de uma guria, não é daqui, que foi uma guria de uma família tranquila e tal, e ela conheceu um líder espiritual que usava a palavra de Deus para o movimento hippie. Sabe o que é hippie, né? Tá. Movimento hippie. Ele usava a palavra de Deus em orações, né? Para enganar aqueles jovens. Mas enganar ao ponto de fazê-los roubar, matar, destruir usando a palavra de Deus. Usando o Velho Testamento. O povo de Deus fazia guerra contra os amalequitas. O povo de Deus batalhava contra não sei o quê. Então, quando a pessoa não conhece, ela é presa fácil. Daí Jesus diz assim: se vós estiveres em mim, na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis qualquer coisa que eu vou fazer. Por que ele diz isso? Porque ele dá essa carta para nós em branco. Porque se eu tiver nele as palavras dele em mim, eu não vou pedir bobagem. Você consegue entender? No reino a gente tem mais facilidade de entender isso. A gente tem mais... tu não vai ver alguém aqui dizendo: eu determino que eu quero, uma jovem, casar com um cara loiro de olho azul, rico. Não vai, mas eu aprendi lá que tinha que dizer como eu quero: loiro, olho azul, ou moreno, olho preto, ou preto e olho verde. Pastor, e determinar. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse tipo de coisa? Vocês nunca ouviram isso? A Miriam um pouquinho mais, né? Ela já ouviu. Ou determinar coisas, né? Eu quero tal coisa. Ninguém, que a palavra de Deus está em nós, que nós conhecemos a palavra de Deus, tá? Vou traduzir. Nós conhecemos a palavra, nós não vamos fazer isso. Porque nem Jesus fez isso. Jesus fez a vontade de quem? Do Pai. Ele diz na hora lá da cruz, na hora do Getsemane, antes da cruz, ele diz assim: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia passar, os horrores que ele ia passar. Ele estava ali ajoelhado, diz que a Bíblia diz num dos evangelhos que um anjo veio e confortava, diz que as gotas de suor que a gente soa, era tão intenso o sofrimento. E se eu ler os 4 evangelhos, que um dá um ponto, outro dá outro detalhe, você vê o sofrimento de Jesus, que a ponto dele pedir: se possível for, que eu não passe por isso, mas ele disse assim: mas faça a tua vontade. Jesus, ele orava conforme a vontade do Pai. E nós temos que entender isso. Então, se as palavras estiverem ligadas à videira, que nos dá vida, e estivermos conhecendo a palavra, nós sim não vamos pedir bobagem. E aí Deus vai nos dar sim todas as coisas, porque nós vamos pedir aquilo que é da vontade de Deus. Sabe aquilo que, se você observar as tuas orações, se as tuas orações passassem por um crivo, por alguém que analisasse elas, o que encontraria mais? O que encontraria mais? Pensa aí. Eu quero, faz, ou Senhor,
Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. E faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na minha família. Faça teu querer na vida do meu filho. Conduz o meu filho a ti. Conduz o meu filho ao conhecimento teu. Então, queridos, é fundamental estar ligado à videira. Quando você vê um pé de uva, lembre-se disso. Jesus pegou a ilustração de um pé de uva, de uma videira, de uma parreira, para me ensinar que eu tenho que estar ligado a Ele. Porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Quem quer a vida sem Jesus, nada tu vai poder fazer. Você até pode pensar assim, eu tenho sucesso, eu tenho um emprego bom, um salário bom, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, mas isso é uma vida abundante? Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom salário, é vida abundante? Não. Vida abundante é estar sobre a bênção do Senhor, sobre o cuidado do Senhor, tendo a tranquilidade no coração que Ele está cuidando de todas as coisas. Coisa boa é tu deitar, problemas nós vamos ter, né? Mundo, nós vamos passar uma aflição, mas que bom é saber que Deus está cuidando. Que bom é saber que Deus está protegendo. Como é bom ter a tranquilidade de estar em linha com o Senhor, fiel ao Senhor, que Ele está cuidando de nós. Eu estou com uma filha, né? Você sabe que eu estou com uma filha, bom. Uma das minhas filhas está trabalhando em Cachoeira do Sul, morando lá. Ela cuida de lagoas. Sabe, as empresas, elas... como é que eu posso explicar isso? Peço para isso. A empresa produz biodiesel. A empresa produz biodiesel, tá? É enorme. Então tem aquelas lagoas que fica... Vai os rejeitos. Os rejeitos, tá? Os pastores já me falaram, os rejeitos, né? Então são lagoas enormes assim, que eles têm que controlar a bomba, têm que controlar isso tudo. Como ela é engenheira química, pega a área dela, ela está trabalhando nisso. Mas essa semana estourou o troço lá, né? E ela ainda ficou toda suja de cal, né? E os que estavam manuseando as bombas acabaram indo para o hospital porque deu problema na vida, estourou na cara deles, mesmo que todo aqueles proteção, né? E ela, para chegar até as lagoas, ela tem que caminhar 13 minutos numa trilha que tem cobra coral, qual é outro? Cruzeira e escorpião. Quando ela me falou isso, eu disse, ai. As mães não têm medo, glória a Deus, né? Mas eles brincaram com ela, tu não se encontrou ainda com uma cobra, não viu nada, não. Mas todo dia eu oro, Senhor, cuida dela, né? E cuida do caminho dela, né? Porque parece que a coral, né, não dá nem tempo de chegar ao hospital, né? Só Deus mesmo para cuidar. Ganha para isso, né? Pedro, cidade, sei lá. Esse nome aí que você sabe. Então, eu podia estar dizendo, Senhor, tira ela de lá. Tira essa menina de lá. Não, Senhor, nós oramos muito para que Deus cumprisse a vontade dele na vida dela. Está aprendendo, está toda queimada pela metade, né? Até aqui está queimada, aqui branco, por que tem que usar as camisetas? E no sol, e dificuldade. Senhor, cuida como ora o tempo todo pela outra. Cuida, direciona, faça o teu querer, né? Faça o teu querer na vida. Essa tem que ser uma oração sempre das mães, né? Dos pais também. Dos pais em geral, né? Do pai e da mãe. Então, queridos, eu podia determinar alguma coisa. Você entende a diferença? Podia determinar e dizer assim, não, mas eu quero isso. Eu quero minha filha dentro do escritório, ali mexendo no laboratório, ali sentadinha, não correndo perigo nenhum. Eu quero isso para o meu filho. Eu quero isso
Não, Senhor, faça o teu querer, a tua vontade. E a gente orando conforme a Bíblia nos ensina, conhecendo a palavra, a gente não vai fazer Deus de empregado. Porque muitas pessoas fazem Deus de empregado. Faz isso, nesta hora. Este mês tem que, no dia 30, eu tenho que receber uma bênção. Você já viu no Face agora? Diga amém que você vai receber uma bênção financeira agora. Então, queridos, Jesus dá uma carta branca para nós. Olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, vocês pedirão o que quiser. É uma unidade, é estar em Cristo, desfrutando de Cristo, que a gente não vai fazer bobagem. Eu não sei, Senhor, faz tu. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, porque se eu como mãe não estar ligada em Jesus, eu só vou fazer bobagem, né? Como pai, como mãe, como vó, como família, como marido e mulher, como sei lá o quê. Nós só falamos, vamos fazer bobagem. Então Jesus diz, eu sou a videira. Diga para o teu irmão, Jesus diz assim, eu sou a videira, você é a vara. Diga para o seu irmão, você é a vara. Vai ter poda? Vai. O que é a poda? É os não de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, tanto a palavra quanto os não. Quem já levou os não de Jesus? Eu, para baixar Cristo, levei muito. Como a gente diz, né? A gente apanhou muito para baixar Cristo. Ficar pianinho na presença de Deus e dizer, Senhor, faz. É fácil, pastora. Às vezes alguém brinca assim, eu me lembro da pastora, você estava de sábado, era isso, era aquilo. E eu digo assim, era. Jesus teve que estar piado um lado para o outro, disciplina no ombro. Mas tu esquece que tu também era? Né? Parece que era só eu que precisava de lambada lá na religião, né? Graças a Deus, que Deus arranca a gente da religião, pega a massa que nem o barro, olha, ainda não dá a massa mais um pouco e continua amassando o decorrer da nossa vida. O que o profeta viu que o Senhor falou sobre barro é a mesma coisa que Jesus disse, a poda, eu vou te podar, vai doer, eu vou dizer não, você vai baixar a cabeça e vai dizer, Senhor, faça a tua vontade. Gente, será que você olha para você e acha assim, que eu sou queridinho de Jesus, não preciso mudar em nada, estou muito bem assim, eu falo em línguas, eu adoro, eu canto, eu dou uns berros, eu choro, eu profetizo, eu não sei o que, está tudo bem comigo. Se você pensa que não precisa mais mudar, que não precisa mais de poda, eu digo, coitado, eu preciso. E digo, Senhor, baixa aí o que tem que baixar. É fácil nessa hora? Não é fácil. Quando a gente está crente que Jesus vai dizer sim, ele diz, não é agora, não é para ti, não é nessa hora. E aí você tem que engolir e dizer, faça a tua vontade, Senhor. Jesus teve que engolir e dizer, faça a tua vontade, Pai. Se Jesus que não teve pecado, que veio com o propósito, cumpriu o propósito, tudo disse, faz a tua vontade, quem é nós para dizer, achar que a nossa vontade está acima da do Senhor? Como eu posso me olhar e dizer, está tudo bem com a Márcia? Não está, tem que mudar muito ainda, tem que ir muito para o joelho, tem que muito ser podado para dar mais frutos. Daí o marido olha para a mulher e acha que só a mulher tem que mudar. Sabe qual o casal que se dá muito bem e leva o casamento bem? É aquele que diz assim, eu tenho que mudar, e o marido diz, eu tenho que mudar. Porque no mundo, o que a gente ouve? No mundo, você tem que mudar. E a mulher dá umas arrevoadas, arrevoada é outra coisa, né? Dá umas, existem algumas palavras que têm um duplo sentido aqui. Diz, não, eu vou ser independente, eu sou feminina, ninguém manda em mim, eu faço o que quero, ser fulano.
Essa é a noiva que Jesus está preparando? Claro que não, gente. Se os dois são cristãos, vão sentar, vão conversar, tudo tem que mudar. Eu tenho que mudar. A gente tem que entrar em consenso, os dois mudarem. O Senhor tem que fazer obra em nós dois. Ninguém chegou ao ponto de dizer, não precisa mudar. Nós só vamos chegar quando o Senhor nos transformar esse corpo de corrupção, diz a palavra, em um corpo glorificado. Até lá é mudança. A palavra de Deus diz assim, deixa eu achar aqui, que quando nós recebemos disciplina, deixa eu achar aqui, quando nós somos disciplinados, a gente não gosta. Nem quando era a época dos nossos pais, Hebreus, pode pôr aí Hebreus 12:10, diz assim, 12:9, 12:8. Eu gosto de ler um pouquinho antes. Diz assim, 12:8. Mas se estáis, vamos sério, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho, deixa eu ver para 12:7, é para a disciplina que vos perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Vamos para o outro. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vai mais um. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Então, quando os nossos pais nos acertavam o caminho, nos corrigiam, do jeito dele, da maneira dele, uns mal, outros não tão bom, mas nos corrigiam. Quanto mais o Pai Celestial vai nos corrigir. Se você não quer ser corrigido como filho, você não é filho, você é bastardo. Eu quero ser filha, sempre, não quero ser bastardo. Você quer ser filho, então Deus vai te corrigir. E vai precisar a poda. Para quê, pastora? Vamos lá para Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Gálatas. Demora aí, né? Tranca aí. 5, 23. 5, 22. Tá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mais mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei que diga assim, você tem que ser manso, não há lei. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito em nós é isso aí. Alguém aqui é manso, tranquilo, amoroso, tem domínio próprio, tem benignidade, bondade, assim, sem ação do Espírito Santo? Você é essa coisinha rara assim, um amorzinho, não se estoura com ninguém, não fica com raiva, não tem que dominar o seu eu muitas vezes, porque senão a coisa fica feia. Então a poda traz em nós essas coisas aqui. Quantas vezes eu tive que calar a boca? Eu tenho um temperamento mais agitado, não sou mansa, por natureza não sou mansa. A natureza de Deus que me faz mansa. E a idade também, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais manso, né? Irmã? Mais tranquilo. A gente já tem 60 lá. Então, queridos, nós precisamos da poda. Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos baixar a cabeça. Nós precisamos olhar as coisas como Deus olha. Então, Ele é a videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Vamos ser podados para ficar manso, domínio próprio. Vamos botar na cruz o nosso eu, nosso ego,
Hoje ele estava comentando lá na nossa mesa sobre uma situação e a pessoa dizia assim, nós estávamos todos em casa, os futuros genros também almoçando, uma das pessoas disse assim, aquela pessoa é muito arrogante, é muito isso. Quem vai baixar nossa crista? As bodas. Você consegue imaginar como você era antes de Cristo entrar na sua vida e realmente transformar? Você era muito barraqueiro? Rodava muita baiana? A Maria esqueceu. Ficava com muita raiva. Ficava muito assim, 10 anos para perdoar uma pessoa e olhe lá, não merece perdão. Se empurrava e não olhava. Na religião sentava do outro lado, porque se o pastor mandasse estender a mão, misericórdia, vou estender a mão para aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa. Mas no reino daí a gente, Senhor, não é Ele, sou eu. Eu que não tenho que me ofender pelas coisas que Ele faz. Eu nem tenho que me ofender. Ele vai dar conta do que está fazendo, eu dou conta do que eu estou fazendo. Aí precisa de podas, gente. Sem as podas do agricultor, né? Deus o Pai, misericórdia. Porque aqui todos nós sentamos, cantamos, levantamos as mãos, damos glória a Deus, aleluia. Mas como eu sempre digo nas minhas pregações, a segunda vem. Alguém pisa no nosso pé, alguém nos puxa o tapete, alguém nos ofende, alguém diz, nós lemos uma coisa bem atravessada, desce na nossa garganta, no WhatsApp da vida. E aí? Onde está o cristãozinho que estava sentado dizendo aleluia, glória a Deus? Família nem se fala, né? Já nem digo de casa, mas cunhado, eu vim de uma família grande, italiana. Já você imagina, sangue quente. Meu Deus, não é Jesus, ainda bem que todo mundo é cristão, toda cambada é cristã, né? Mas ainda dá uns pés. Ah, porque tu disse, porque eu entendi, porque não sei o que, porque falou, porque não falou, porque não sei o que, não sei o que. 4 pastores da família. Gente, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos baixar o nosso eu, sabe, para a cruz e dizer assim, olha, Senhor, faz o teu querer em mim. Eu quero dar fruto, eu quero que está ligado à videira, porque sem ti nada eu posso fazer. Eu quero, esta noite, já encerrando, a gente diz assim, começa o ano depois do carnaval. Não porque o carnaval diga alguma coisa para nós, mas porque as aulas começam depois, então toda essa coisa de entrar naquele, você chega no final do ano, tem as festas, depois tem as férias, você pode tirar férias, é mãe, os filhos, essas coisas, depois começam as aulas, parece que começa o ano engrenado. Eu quero desafiar você a ser diferente este ano, a estar mais junto de Cristo, a se envolver mais na obra do Senhor. Esse ano nós vamos fazer algumas coisas diferentes. Os domingos não vão ser só o pastor que vai pregar. Eu vou estar pregando, a Renata vai estar pregando, as quintas também terão outras pessoas pregando. Miriam, glória a Deus, Miriam, né? Miriam, eu estou dizendo que são pessoas que a gente não vê tanto pregar. Mari, Sandro, outras pessoas pregando também, né? Nós teremos trabalho das meninas, né? Futebol. Janice vai estar trabalhando também. E daí você dizer, pastor, eu não trabalho no trabalho que eu não quero. Que serviço tem, né? Sou bem direto. Não trabalho porque não quero, porque serviço tem. E eu vou te dar mais uma cutucada.
Eu quero ver o dia que chegar diante dele e dizer assim, o que eu... eu só estava lá sentada no banco. E Jesus diz assim, mas o dom que eu te dei, dom natural, o dom dado, né? A gente tem um dom natural e tem dons dados por Cristo. O que você fez com ele? Ah, eu enterrei. O Senhor era muito bravo, imagina assim, enterrei. E aí, gente? Ninguém vai te desculpar diante do Senhor. Você tem um dom natural e tem dom dado por Cristo, para o ministério, para o reino dele aqui na terra. E a gente só descobre aquilo que nós podemos realizar para Cristo quando nós começamos. Toda a nossa capacidade, a Bíblia diz, vem de Deus. Ah, mas eu não posso, pastora, eu estou no tempo, tenho filho pequeno, não posso. Será que não pode mesmo? Essa é uma pergunta para você responder. Para você, não para mim, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas para você. Eu quero desafiar você, vamos ficar em pé, quero desafiar você a realmente, este ano, ser diferente. Não ser domingueiro. O que é domingueiro? Só vem na igreja domingo. Ah, tem domingo de noite. Tem jejum de manhã? Não vem. Tem, não vem. Ah, tem? Não vem. Não posso. Se Jesus só te ouvisse no domingo à noite, o que seria de ti? Provavelmente você só dá atenção no domingo de noite. O resto da semana fica correndo para os seus interesses, trabalho e todas as coisas. Se Jesus só dissesse assim, agora fala aqui, nós estamos no horário certo, no dia certo, então fala comigo. Já pensou nisso? Porque que esse ano seja realmente diferente. Que você diga, eu vou fazer alguma coisa. Tem tanta área da igreja que precisa daquilo que Deus me deu. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá, distribui talentos. Vamos enterrar o talento. Jesus veio dizer, mas como? Eu te enterrar, não enterrei, tu era muito bravo, o Senhor era muito bravo, enterrei. Qual era o teu talento? Nós vamos começar grupos. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Da irmã lá disse, vem fazer, o pastor veio aqui fazer um culto ali que eu vou convidar a minha vizinhança. Oferece a casa, oferece um lanche, oferece isso, aquilo, faz um lanche lá para as crianças. É tanta coisa que pode se fazer durante esse ano. Vocês sabem que o pastor sai daí e eu sento aqui. Vocês acham que eu preciso estar sentada aqui cuidando disso aqui? Porque ninguém tem cuidado. Sabe por quê? Não porque não sabe, mas porque daí tem que vir todo domingo cuidar. Responsabilidade. Você acha que precisa, às vezes, uma irmã está limpando essa igreja sozinha? Você olha para cima e diz, tem matéria, essa irmã não para direito. Não quer ter um horror limpar sozinha, gente. Naquele calor, coitado, sai daqui molhado de suor. Varrer, limpar as cadeiras, limpar o tirar o pó e entra todo o pó de novo, porque essa está doente dela. Aí é bastante limpar minha casa e a casa do Senhor. Você gosta? Você entende que isso será cobrado, aquilo que Deus nos deu? A Janice seguido faz bolo para nós igreja, né? Não é para mim, até que eu gostaria. Bolo para situações da igreja, para coisa, porque Deus deu um talento para ela. Se fosse pedir para mim, o bolo sairia um desastre. Não é o meu chão. Então que você possa se colocar à disposição do Senhor. Não ser aquela pessoa que a gente diz, fulana, vem, senta, eu já sei até onde senta. E pronto, uma vez, 4 vezes no mês. Domingueiro, 4, no máximo 5. Vem na igreja, num mês que tem 30 a 31 dias. Uau! Eu venho 4.
seja diferente. Feche os teus olhos. Eu não quero que você prometa nada, não quero que você diga nada que não vá fazer. E isso inclui outra coisa. Você quer prosperidade, você quer assim, segurança na vida que Deus está guardando, seja fiel com Deus. Dízimos e ofertas. Gente, isso é básico. Ai, eu quero a bênção de Deus. Vem temporal gritando lá, meu Deus, cuida da minha casa, manda os teus anjos, porque a tua palavra diz que acampa os teus anjos, aqueles que te temem. Só tem segurança aquele que é fiel, gente. Sabe que Deus está cuidando, guardando, tem aliança com Deus. Mas o pastor precisa botar a faca? Mas claro que não, é tua vida com Deus. Quer viver uma vida solta? Viva. Você vai dar conta da vida. Aqui se prega a palavra, não se fique induzindo você a vitória, vitória, vitória. Você conhece a palavra. Quer viver como quer? Problema seu. Nós não daremos conta da sua vida. Ninguém que prega aqui. A gente prega a palavra. Você faz o que quiser da sua vida. Mas para Ele nós daremos conta de cada palavra, cada dia, cada ação. Feche os teus olhos. Misericórdia. Quando eu leio isso na palavra de misericórdia, Senhor. Eu não olho dizendo para você, eu digo para mim. Oh Deus, tenha misericórdia. Pai, Tu ensinou tantas coisas, Tu discursou tantas coisas, oh Deus, nesses capítulos, onde foram divididos por capítulos, mas foi uma sequência de ensinos, de despedida e palavras para ficar firmada no coração dos Teus discípulos. Como eles deveriam agir. Ali é tão claro que Tu disse: em mim nada podemos fazer. Eu não posso fazer nada sem estar ligado a Ti. Eu não posso dar nem fruto se não estiver ligado a Ti, porque sou uma vara que vai ser jogada, lançada fora para ser queimada. Mas essa vara ligada a Ti, que somos nós, elas precisam ser podadas. E a poda dói. A disciplina dói. A Tua palavra diz que na hora a disciplina parece que não tem proveito nenhum. Nós não gostamos de ser disciplinados. Mas só tem dois caminhos, o estreito e o largo para nós. O largo não é o mundo, o largo é ser um cristão sem responsabilidade, solto na vida. Só busca Cristo quando precisa. Só busca Cristo quando o problema bate a porta. Nós não queremos ser isso. Nós queremos estar no caminho estreito que leva à salvação, que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso estar ligada à videira e ser podado sempre para dar e dar mais frutos, ser mais manso, ter mais amor, saber perdoar, ser bondoso, olhar para o lado e entender que há pessoas que sofrem do meu lado. Pai, nós queremos nesta noite Te pedir, ó Deus, que possamos seguir este ano com mais compromisso, mais ligados a Ti, com mais compromisso. Um dia daremos conta deste ano, um dia daremos conta de nossos dias, do que gastamos o nosso tempo, como administramos o nosso tempo. E Ele não vai ter desculpas. Nos preocupamos tanto com a vida aqui, sendo que há
preocupar. A palavra de Deus diz que o homem teme muitas vezes a demônios, quando deveria temer aquele que tem poder de nos colocar no inferno, que é Deus. Não devemos temer a demônios, porque temos autoridade dada por Cristo sobre eles. Devemos temer nosso Deus, que na mão dele tem autoridade de nos lançar nas trevas. Pai querido, ministra no coração de todos nós. Amanhã, na segunda, no nosso trabalho, na nossa casa, com os problemas domésticos, com os problemas familiares, como seria se a mansidão habitasse em nós? Se a bondade, a benignidade, o amor transbordasse do nosso coração, como seria diferente nossas ações? Precisamos sim de poda, precisamos sim ser, Senhor, podados cada dia, as nossas arestas, os nossos galhos secos, aquilo que nos enchemos. Pai querido, ministra no nosso coração e traz ao nosso coração aquilo que Tu nos deu, Senhor, um dom natural e um dom, um talento que Tu nos deu, para que não venhamos abrir um buraco e colocar esse talento no buraco. Pai querido, sacode-nos nesta noite, mexe conosco, Senhor. Pega-nos, como o pastor diz, por dentro e ministra no nosso coração. Diz um não para nós, diz um chega dessa vida. E cumpra o Teu querer, o Teu propósito na nossa vida, que é cada dia ser mais parecido com Cristo, até que Cristo seja formado em nós. Precisamos de poda até que Cristo seja formado em nós. Pai, cumpra o Teu querer em nós. Sabemos que Tu quer filhos iguais a Cristo. Ministra em nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E amém, Jesus.